Bom dia a todos. Eu não ia fazer o vídeo de sábado, geralmente eu faço só o vídeo de quinta-feira, mas eu achei necessário por duas razões. Primeiro, porque muitos alunos me falaram que não sabiam o que eram gêneros literários, ou não se lembravam que eram gêneros literários, e eu fiz revisão e conteúdo de revisão para toda a parte teórica, e eu havia esquecido de fazer a parte de gêneros literários, porque na verdade as figuras tomaram tanto espaço lá no arquivo que eu acabei não colocando os gêneros. De certa forma foi bom, porque vocês foram fazer pesquisa, né? E também porque eu fiz agora um material bem completo, falando dos três gêneros literários, falando do gênero lírico, que é o gênero das cantigas medievais, tão importante para a gente entender depois o romantismo, a gente vai falar disso também daqui a pouco, que é o gênero da poesia, é o gênero dos versos, da estrofe, da rima, da métrica. Aproveitei que estava falando de gênero lírico e fiz uma revisão de aspectos formais do que constitui esse lírico em relação, por exemplo, à métrica e à rima. Por quê? Porque a gente vai estudar parnasianismo e simbolismo, e especialmente parnasianismo tinha uma enorme preocupação com a forma do poema, com a arquitetura poética. E para isso se valia de uma série de recursos que eram típicos, por exemplo, de uma formalização, de um trabalho formal maior com o texto, como o uso de métrica, como o uso de rimas. Então eu aproveitei para falar disso também, que era muito importante. Então eu começo pelo gênero lírico, falo de verso, falo de metrificação, faço uma observação sobre o parnasianismo. Passo então para o gênero épico, que é o gênero das epopeias, um clássico, que, na verdade, a partir do século XVIII se transforma, se reconfigura no gênero narrativo. Eu separei em dois, o gênero épico e o gênero narrativo. Mas, na verdade, o gênero narrativo ele é um desdobramento do gênero épico. O que é o gênero épico? O gênero épico é narrar uma história. Só que tem uma forma de narrar que é diferente. Narra-se essa história não em parágrafos, em texto em prosa, em texto corrido, mas em versos, que vão construir estrofes, e narra-se sobre um tema muito específico. O que se narra numa epopeia? Os feitos heróicos de um povo, geralmente metonimicamente representado por um herói. Esse herói vai representar os valores valorosos, né, morais, e de força e valentia daquele povo. Esse tema, ele cai em desuso, especialmente com a ascensão da burguesia, e aí a burguesia quer ler coisas que estejam próximas da sua própria realidade. Também porque é extremamente difícil fazer, imaginem, uma narrativa com coesão, com coerência, em versos metrificados, rimados. Então é isso que o Homero fez na Ilíada e na Odisseia, é isso que o maior nome da literatura portuguesa, talvez o maior nome, junto com Fernando Pessoa e tantos outros, fez com os Lusíadas, o Camões, né? Narrou os feitos heróicos do povo português, metonimizado lá na figura do Vasco da Gama, na grande epopeia, que são os Lusíadas. E esse gênero, então, ele vai se transformar ao longo do tempo para dar, na verdade, representação a uma nova realidade social. E o gênero narrativo, então, ele vai surgir muito como uma expressão desse mundo burguês. Por isso que a narrativa, por exemplo, ela vai chegar, o romance vai chegar para a gente só no século XIX no Brasil, um pouco antes na Europa. O gênero narrativo é aquele gênero com o qual a gente mais tem contato. A gente mais tem contato com ele, é o gênero do contar histórias, mas ele apresenta certas características que a gente, pelo conforto de estarmos em um tipo de texto com o qual estamos acostumados, nós não prestamos muita atenção. Por exemplo, nos tipos de narrador que são possíveis. A gente fala do narrador observador, que é aquele que não participa da história, ele conta o que ele vê, né? Aquilo que ele observa. O narrador personagem, que é o narrador que narra a partir de um ponto de vista interno, porque ele também participa dos eventos narrados, então ele não é um mero observador. Mas existe, por exemplo, o narrador onisciente, que é um narrador que, na verdade, ele ultrapassa o narrador observador e ele tem uma mescla, de certa forma, com o que seria um narrador personagem. É um narrador que ele não só sabe os fatos que ele observa, como ele também é capaz de entrar na mente do personagem, dos personagens, saber o que eles estão pensando.
Então ele tem um conhecimento que é muito mais amplo que os outros narradores. E a literatura mais moderna, mais contemporânea, ela trabalha muito com isso. Uma outra questão é a questão do tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico, que também tem muito a ver com a narração mais moderna. O tempo cronológico é o tempo do relógio. Minuto vão constituindo horas, que vão constituindo dias, que vão constituindo semanas, meses, anos, séculos, etc. É o tempo da linha, né? É o tempo que vai numa cronologia. O tempo psicológico não é um tempo do relógio. É o tempo da sensação interna que se tem, daquilo que a gente sente em relação à noção de passagem de tempo. Então, por exemplo, quando você... Eu vou dar esse mesmo exemplo que, inclusive, eu coloquei ali, porque eu acho ele um bom exemplo. Quando você está na fila de um banco e espera por 1 hora, todo mundo em algum momento passou por isso, em qualquer fila, você olha o relógio, 5 minutos. Você olha o relógio de novo, está nos mesmos 5 minutos, nos 6 minutos. A hora, a sensação, pelo desagradável da situação, faz com que o tempo nos pareça muito mais amplo, muito maior do que ele efetivamente é. Porque 1 hora continua sendo 1 hora, né? 60 minutos. Se você está na praia, com seus amigos, batendo papo, e você tem só 1 hora para ficar com eles, essa 1 hora vai fazer assim, ó. Foi embora. Por quê? Porque essa sensação de tempo depende muito de como nós estamos fruindo desse tempo. Então, o tempo psicológico é o tempo da lembrança. Por isso que é muito comum, por exemplo, que você tenha narrativas que, quando são organizadas a partir de um tempo psicológico, que é o tempo da memória, elas não se organizem na evolução dos fatos. Por quê? Porque nós não contamos as coisas na evolução dos fatos. Se você vai a uma festa e você vai contar para sua amiga, para o seu amigo, como foi essa festa, você não vai começar contando do preparativo da festa, de como você tomou banho, se arrumou, passou maquiagem ou não passou maquiagem. Enfim, chegou a festa, encontrou tal pessoa. O que você vai fazer? Você vai pular para aquilo que foi importante na festa. Depois você vai para os eventos que são periféricos, porque você vai contar de acordo com o grau de importância que você dá para os eventos. E isso é um tempo psicológico. E, geralmente, quando você trabalha com tempo psicológico, você não tem uma cronologia, uma linearidade narrativa. A narrativa se quebra. E isso é muito importante para quando a gente for falar de Machado de Assis, que foi um gênio na arte de compor com tempo psicológico, com quebra da linearidade. Tá? Então, eu trato desse conceito porque ele é muito importante. E também o outro conceito importante que o Enem pega muito são os tipos de discurso. Tinha uma questão sobre o metáfora que era para dizer como é que a gente identificava a fala do poeta, quando o poeta fala. E aí havia algumas respostas possíveis. Você podia colocar que era o verbo dissende, aquele que indica que alguém vai falar, o diz e 2 pontos. E você podia falar, por exemplo, das aspas quando ele falava lata ou quando ele falava meta, que ali estava registrado exatamente aquilo que foi falado. O discurso direto, então, é quando alguém fala diretamente, sem intermédio do narrador. O discurso indireto é quando o narrador fala o que o personagem teria dito. Então, Marta disse que gêneros literários e seus elementos são importantes como conteúdo, inclusive para o Enem. Marta sou eu, não estou dizendo diretamente. Aqui eu estou, mas não no meu exemplo. Seria um narrador, uma voz que está falando por mim. Isso é o discurso indireto. Mas existe um discurso que a gente chama de discurso indireto livre, que não é o narrador falando, mas não o que o personagem diria, mas sim, por exemplo, o que ele pensa. Esse narrador onisciente, que tem acesso a uma informação mais ampla, ele é capaz, inclusive, de dizer o que você está sentindo. Eu coloquei, deixa eu ver se tem, eu coloquei um exemplo da Ponciá Vicêncio, que está aqui, depois vocês vão ler. Mas, por exemplo, se você fala, se o narrador está dizendo, Marta vinha pela rua, que droga, eu preciso chegar a tempo. Não, esse não é um bom exemplo. Não vou me usar como exemplo. Mas quando você, sei lá, Fernando vinha pela rua angustiado. Será que não notavam sua angústia? Será que não percebiam os seus dramas? Aff, quanto sofrimento!
Essa parte toda, incluindo o AF, é o que o Fernando está sentindo mentalmente e aquilo que está por dentro dele, e que o narrador traduz. Isso é o discurso indireto livre. Eu espero que no exemplo que eu tenha dado na ficha esteja melhor. Mas eu acho que deu para entender. Se vocês não entenderem, a gente pode tirar a dúvida no dia do encontro síncrono ou no fórum, tá? E o gênero dramático, que é o gênero das peças teatrais, que também conta uma história. Só que você não tem narrador. Essa peça, a peça ela é feita para ser encenada, então ela não é conduzida por um narrador. O que você tem são rubricas, que são marcações, que vão ajudar a encenação a acontecer. Então você vai ter o predomínio do discurso direto, porque ele é todo em falas, né, em interlocução. Você vai ter atos, cenas e não capítulos, por exemplo. Você tem uma estrutura que é peculiar. Então, a primeira parte é essa, gêneros literários. Eu vou fechar esse vídeo para a gente entrar no outro, ok? Beijos!